Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus. Sim, estamos na presença de Deus, vivendo uma campanha poderosíssima de oração, de jejum, uma campanha de 21 dias de clamor para que o impossível aconteça. E Deus tem feito maravilhas. Hoje eu estava encerrando a live da manhã e de repente entrou um testemunho e depois entrou mais outro e depois entrou mais outro. E para a glória de Deus, está entrando testemunho agora aqui de novo, mais um. Toda hora, todo instante, temos recebido testemunhos e mais testemunhos. Deus tem feito milagres e mais milagres. Um deles foi da irmã Maria Aparecida, vou contar rapidinho, eu sei que eu prometi que eu não ia contar, então muito rápido aqui. No finalzinho da live apareceu o testemunho da irmã Maria Aparecida, ela me mandou aqui nesse celular, que inclusive estou recebendo mais um testemunho agora. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Ah, mas o que é o testemunho, gente? Qualquer testemunho é maravilhoso. Qualquer testemunho é maravilhoso. Porque foi aquilo que a pessoa precisava. Foi ministrado, foi dado por Deus aquilo que a pessoa tanto sonhava, que ela tanto queria. Talvez para você algo fácil, simples. Mas às vezes, para determinadas pessoas, aquilo ali é o sonho delas. É forte, queridos. É forte. Como um que eu recebi depois foi o da Juliana. Até vou pegar o dela aqui. Profeta, há quase 10 anos eu queria engravidar. Fiz todos os tipos de exames, de terapias, de tudo que o senhor pode imaginar para tentar engravidar. As chances de eu ser mamãe era de menos de 1%. Isso me frustrava demais, porque eu sabia que o meu marido tinha um sonho de ser pai. Profeta, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Na última campanha, eu não lembro qual foi a última campanha que nós fizemos antes dessa. Se alguém pode me lembrar. Mas na última campanha, gente, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela descobriu que está grávida. Ninguém consegue entender. Os médicos não conseguem entender. Sim, isso se chama milagre. Eu quero que você escreva agora com fé, mas com muita fé. Eu creio. O meu milagre está a caminho. O meu testemunho será o próximo. Amém? Escreva isso agora aqui, mas escreva com muita fé. Mas, profeta, o meu milagre não é uma gravidez. Gente, aqui no caso dessa amada irmã, era impossível. Mas Deus fez. Talvez você viva hoje uma situação impossível, mas Deus não somente pode fazer, como Ele já está fazendo. Eu falo como profeta do Senhor. Amém? Bom, gente, eu prometi, então eu vou cumprir. Não vou contar mais testemunha, que eu me empolgo. Eu fico feliz demais. Eu amo ver o que Deus está fazendo. Eu amo contar o que Deus está fazendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje começamos na parte da manhã a conversar sobre um assunto muito importante. Na verdade, um assunto que pode definir o seu futuro. Que assunto seria esse? Eu estou entregando aqui 7 princípios bíblicos
7 princípios bíblicos, princípios poderosos, que vão mostrar para você, vão fazer com que você possa, perdão, discernir se a porta que está diante de você é de Deus ou não para você. Queridos, eu já vi muitas famílias se acabarem porque acessaram portas que não eram de Deus, que não eram para ser acessadas. Eu, infelizmente, já vi ministérios começarem e terminarem. E eu vou dizer aqui mais, porque talvez nunca era para ter começado. Queridos, eu fico assustado quando acontecem rachas nas igrejas. Primeiro que não era para acontecer isso. Não era para acontecer isso. Mas o pior, muitas vezes acontece e as pessoas saem abrindo igreja como se estivessem abrindo uma franquia do McDonald's, como se estivessem abrindo um açougue, como se estivessem abrindo uma loja de carros, uma loja de roupa, não importa. Eu vou abrir minha igreja. Primeiro que você nunca vai ter uma igreja. Eu não tenho uma igreja. A igreja é do Senhor. Vamos parar de brincar com isso aí, amados. Aí dá um racha. Não, vou abrir o meu ministério. É realmente isso, o seu ministério. Pelo amor de Deus, cuide quem você está ouvindo. Para você não estar se alimentando de um coração de um rachador. Quem racha uma igreja, amados, não merece ser ouvido, não merece um like, não merece nada, não merece nem respeito, só merece compaixão, misericórdia e oração para que se converta um dia. O rachador, ele não é de Deus. Quem racha o ministério não está movido por Deus. Nunca, jamais esteve, jamais estará. Porque Deus não é assim, amados. Amém? Então, 7 princípios bíblicos para você discernir se a porta que está diante de você, se abrindo ou aberta, se ela é realmente de Deus para você. Já falamos número 1, que Deus nunca abre uma porta que contraria a sua palavra, as Sagradas Escrituras. Número 2, portas que Deus abre geram paz e não confusão. Agora, número 3, nem toda porta que agrada o desejo, ou seja, que agrada o coração da gente, é confirmada no Espírito. Talvez você olhe para essa porta e você diga, meu Deus, essa é a oportunidade dos meus sonhos. Dos meus sonhos ou dos futuros pesadelos? Nós temos que cuidar muito, gente. Porque às vezes podem chegar para você com uma oportunidade. Vamos nos mudar para Portugal. Vamos nos mudar para os Estados Unidos. Vamos nos mudar para a Espanha. Vamos nos mudar para a Itália. Abrir uma porta. É o sonho da nossa vida. Se Deus não estiver, Ele lhe chamando para esse lugar, pode ter certeza que esse vai ser o pior lugar da terra para você estar. Como assim, profeta? O pior lugar da terra para você estar é fora da vontade de Deus. E o melhor lugar para você estar é o centro da vontade de Deus. Eu já vi gente que quis ser enviado para outras nações, até para começar a igreja do Senhor, mas não prosperaram. Não prosperaram por quê? Porque nunca foi plano do Senhor. Nunca esse plano nasceu no coração de Deus. Queridos, eu tenho um cuidado extremo para ouvir a voz de Deus, e eu tenho ensinado isso e compartilhado. Minha esposa compartilha deste mesmo sentimento, minha amada esposa, a pastora Cibele. Nós já fomos chamados para irmos para vários lugares, mas nós sabemos, primeiro amamos o lugar onde estamos e sabemos que estamos no lugar certo e não estamos procurando nenhum outro lugar para irmos. De fato não estamos, amém? Agora, se estar em um lugar, por mais maravilhoso que seja, por mais glorioso, por mais glamour, se aquele lugar não for o lugar onde Deus está apontando para nós, aquele ali vai ser o pior lugar da terra. Aquele ali vai ser o pior lugar da terra. Jonas não quis ir para o lugar onde Deus o estava mandando. Onde é que ele foi parar? No ventre, na boca, né? No ventre do grande peixe. Deus teve misericórdia, ele deu uma nova chance.
Mas eu lhe pergunto, nós vamos ficar lutando contra Deus e depois querer pedir misericórdia? Não seria mais fácil consultar a Deus antes de fazer tudo isso? Chegar para Deus e dizer, Deus, abriu uma porta para eu ir embora para a Alemanha, abriu uma porta para eu ir embora para a Austrália, abriu uma porta para eu ir embora para os Estados Unidos, abriu uma porta para isso, uma porta para aquilo. Perdão, amados. Gente, nem toda porta que agrada o nosso coração, ela é confirmada pelo Espírito de Deus quando você ora, quando você chora diante de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque nem tudo o que eu quero é o que Deus quer para a minha vida. E nós não podemos nos comportar como crianças mimadas. Nós não podemos nos comportar como crianças mimadas. Crianças que não sabem ouvir um não. Crianças que não aprendem a ouvir não, gente, dos pais, não vão saber ouvir um não de uma autoridade. E isso, infelizmente, vai dar problema. Olha aí o profeta profetizando contra os meus filhos. Não, eu não estou profetizando contra os seus filhos, eu estou falando contrário a essa sua postura, essa sua omissão. Você precisa ensinar os seus filhos, sim. Você precisa mostrar o caminho para eles, sim. Senão eles vão se perder. E, na verdade, a culpa vai ser sua. Você está ouvindo essa palavra? Então nós temos que entender uma coisa. Portas que vêm de Deus, elas são confirmadas no Espírito, na hora da oração, no decorrer dos dias, ou seja, no tempo. E muitas vezes também por conselhos dos sábios, dos verdadeiros conselheiros. Lembra aquilo que eu já ensinei aqui? Não se aconselhe com quem não tem autoridade. Vou lá conversar com a minha tia sobre o meu casamento. Como é o casamento da sua tia? Como é a vida da sua tia? Porque daqui a pouco nem ela é favorável ao casamento. Aí você vai pedir conselho para uma pessoa que está pensando assim. Então nós temos que cuidar disso muito, amados. Procure os conselheiros de verdade, aqueles, o que a Bíblia diz? Na multidão de conselheiros há sabedoria. A Bíblia não está falando na multidão das pessoas, está falando na multidão dos conselheiros. Quem a Bíblia vê, quem a Bíblia aponta como conselheiros? Homens e mulheres que têm autoridade. Homens e mulheres que têm autoridade. Romanos 8,16 diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito, então o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então se tem algo que você não está testificando aí no Espírito, não avance. Mas eu estou na dúvida, profeta, na dúvida, será que não é melhor eu ir ou não? O que eu faço? O que a placa de trânsito diz? Na dúvida, não ultrapasse. Até porque, querido, mesmo se for de Deus, se é de Deus e você não tem fé, você não vai conseguir herdar. Você não vai conseguir avançar. Tem que ser de Deus e tem que ter fé. Você está ouvindo? Diga amém. E sabe por quê? Porque Deus fala com clareza, amados. Mas Ele fala com clareza com quem? A todos aqueles que querem aprender a esperar em Deus. Espere em Deus, espere em Deus. Não olhe para esta opção, para essa alternativa com bons olhos, se o Espírito de Deus ainda não confirmou no seu coração. Fique distante, fique observando, fique orando, mas não se atire de primeira. Você está me ouvindo? Diga amém. Número 4, preciso correr, gente. Portas de Deus não nos afastam do nosso chamado. Vamos lá, portas de Deus, elas não nos afastam do nosso chamado. Então talvez você tenha um chamado, mas hoje você está afundado em meio a estudos e ao trabalho. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Eu não estou dizendo isso. Agora, se o seu trabalho está destruindo a sua família, eu preciso dizer alguma coisa. Eu preciso mencionar que isso está tudo errado? Não preciso, né?
Então, abra sua mente hoje, agora, aqui. Número 5, o que Deus, olha só, o que é de Deus suporta o teste do tempo. Gente, olha só, uma amada obreira me chamou, dizendo: profeta, eu não quero me desligar daqui, não vou me desligar daqui, do ministério profético, aqui da igreja, mas eu quero muito fazer a minha mudança para morar na cidade ao lado. Quero estar perto, né, da minha família. Quero poder estar ali. Eu disse: vamos orar. Além de orar, vamos encontrar um imóvel. Se eu não estou equivocado, ela já havia achado esse imóvel. Ela já havia encontrado esse imóvel. Só que o imóvel estava acima do valor que ela pretendia pagar. O valor que a deixaria de uma forma mais confortável para poder executar os demais planos. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Ela botou diante de Deus: eu preciso que o sinal seja claro de que é para eu estar me mudando para esse lugar. Que o dono desse apartamento faça o valor baixar, e baixar muito. Baixar muito, queridos. Não é R$10, R$50, é baixar muito. Falando em percentuais, gente, falando em percentuais, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, não é que, para a glória de Deus, quando tudo parecia que estava perdido, porque essa pessoa já tinha localizado o apartamento, disse: olha, só se for tal valor. Gente, nos últimos dias, o dono do apartamento, ele olhou para trás, não conseguia alugar para ninguém, não consegui vender o imóvel para ninguém, vou alugar isso para alguém, nem que eu tenha que baixar. Quando ele estava pensando isso, na hora veio a imagem desta obreira, da nossa obreira, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está hoje com esse apartamento alugado, e para a glória de Deus, no valor que eles estavam acostumados, que fazia sentido para ela, perdão. Ela recebeu, queridos, um desconto de cerca de 25%. 25%. Ou seja, se é uma promessa de Deus para você, essa promessa vai resistir à prova do tempo. Então você não tem que se desesperar, porque se essa porta abriu para você, se essa porta abriu para você, você não precisa se apavorar. Você tem que consultar a Deus. Você tem que andar com Deus para entender o que Deus tem para a sua vida, né? Para discernir. Consulta esses princípios aqui. Amém? Então, para você entender que essa porta é de Deus, dá tempo para as coisas acontecerem. Dê tempo. Gente, certa feita, o dono do nosso prédio, né? O nosso prédio da igreja começa na ponta da igreja, na ponta da rua, né? Ali junto à calçada, né? E se estende até metade do quarteirão, aqui a gente chama de quadra. É um enorme terreno. Só que no meio da enchente, o dono do prédio veio falar comigo. Ele disse: pastor Samuel, eu gostaria de saber se o senhor não tem o desejo, talvez, de alugar até a outra rua, alugar isso aqui tudo para fazer estacionamento para a sua igreja. Eu disse: meu querido, eu estou orando por isso. Alguém vai dizer: pronto, então pronto, aí o milagre. Eu precisava ter certeza que Deus não estava lá naquela época já nos mudando de prédio, se de repente não era para eu não fazer ali porque eu ia pegar um outro terreno mais para frente. Eu disse para ele: eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu não tenho vergonha de falar isso, queridos. Nós precisamos orar para ver se a porta que está se abrindo diante de nós, não é um grande precipício para perdermos ali nossa alegria, para perdermos talvez nossa saúde, às vezes até perder ministério, perder família, porque entrou por porta errada. Eu fui buscar a Deus, amados, e eu pedi a Deus que falasse comigo, e passou uma semana e Deus não falou, passou a segunda semana e Deus não falou, a terceira semana, a quarta, um mês inteiro, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Gente, aí
eu obtive a vitória, ou melhor, eu ouvi a voz de Deus. E Deus confirmou todas as coisas. Deus trouxe confirmação sobre todas as coisas que precisavam de ser confirmadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo de colocar à prova essa porta usando o critério do tempo. Não tenha medo. Porque se é de Deus, ou Deus acelera em você, ou Deus acelera para a porta, né, se encaixar e você se encaixar nesse plano celestial. Amém? Número 6. Portas de Deus, escute isso, portas que Deus abriu, elas produzem frutos, não apenas vantagens financeiras. Não estamos falando de vantagens no sentido monetário. Tem que gerar fruto. Qual fruto que a Bíblia diz? Fruto e fruto que permaneça. Ou seja, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança até de personalidade em alguns pontos, em alguns excessos. Você está ouvindo isso? Você está entendendo essa palavra? Se você está entendendo, escreva aqui embaixo. Estou entendendo, profeta. Então, portas de Deus, elas produzem frutos, gera frutificação, não apenas vantagens, sabe? Vantagens imediatas, vantagens momentâneas. As portas de Deus, elas geram frutos espirituais. Elas geram maturidade, elas geram crescimento, elas geram testemunho, elas geram edificação. Então, estão lhe convidando para acessar uma porta. E essa porta tanto faz como tanto fez para a sua família, para o seu chamado, para o seu ministério, para o seu trabalho. Eu lhe pergunto, você deve acessar uma porta assim? É claro que não. É pura perda de tempo, gente. E a última característica, princípio bíblico, para você identificar se essa porta é de Deus ou não para a sua vida. Entenda que quando Deus abre uma porta, Ele, literalmente, Ele, imutavelmente, Ele fala conosco. Ele dá a convicção quando é de Deus, quando não é. Aí a coisa é bem complicada. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Deus é um Deus de confirmação. Sim, Ele confirma as coisas para nós. Como que Ele confirma? Através da palavra, através da oração, das circunstâncias e às vezes até por pessoas maduras espiritualmente. Quando estamos caminhando em conformidade, não por estar conformado com a situação, não. Ninguém está falando disso. Ninguém está falando desse conformar-se. Nós estamos falando de sermos resistentes, de sermos perseverantes. Deus manda eu dizer para uma mulher chamada Ivanete: Ivanete, Deus tem ouvido a tua oração, querida. E Ele manda dizer que todo este mal que literalmente se instalou na sua casa, isso está caindo por terra agora, em o nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu te agradeço, meu Deus, por tantas bênçãos, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por esta live extraordinária, desde hoje de manhã cedo, onde o Senhor está apontando aqui, meu Deus, como nós podemos fazer para identificar se as portas que estão se abrindo para nós, elas são realmente da tua parte ou não. Meu Deus, meu Pai, eu oro. Eu oro para que haja verdadeira sabedoria, inteligência emocional e espiritual. Que pessoas possam entender, meu Deus, que sim, existem portas que nós não devemos acessar. Ah, profeta, mas a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, desde que isso não fira uma ordem de Deus, desde que isso não fira os princípios de Deus que já estão no teu coração.
Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Rocotoroboshi catarabassorianda labaia. Rocotoroboshi catarabassorianda labaxê. Eu quero dizer sim que todos os votos que estão sendo feitos estão no altar do Senhor. Todos os votos que estão sendo feitos estão no altar do Senhor. Pai, eu oro, meu Deus, para que haja sim um grande mover, Deus, de pessoas, de homens e mulheres, abandonando portas que não eram para ter sido acessadas. Oh, meu Deus, e avançando para portas que já estão habilitadas para serem abertas. Meu Deus, chega, nós não queremos mais perder tempo. Não queremos mais perder tempo, meu Deus, com tantas coisas. Nós queremos a Ti, Senhor. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado. Porque nesta live, agora aqui, desde de manhã, o Senhor está nos alinhando, não somente contigo, ó Deus, mas com o nosso futuro profético. Senhor, nós não queremos acessar portas erradas que travem o nosso destino profético. Tem muita gente querida hoje, mas que quando eu olho, eu vejo que essa pessoa acessou portas que não eram para ser acessadas e por isso a pessoa está travada. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo e declaro, nenhuma das minhas ovelhas queridas vai passar por isso. Nenhuma das minhas ovelhas queridas passará por isso. Pai, abre o entendimento, Pai. Abre, Senhor, o discernimento. Abre o entendimento para que nunca, jamais caiam em ciladas. Portas que prometem fortunas e mais fortunas. E às vezes, na verdade, são uma pegadinha do inferno. Meu Deus, meu Pai, blinda, Senhor, com a Tua sabedoria. Blinda, Senhor, as minhas ovelhas queridas, e eu declaro, meu Deus, a Ti seja a honra, a glória e todo o louvor, Senhor. Eu quero dizer para Carla, Deus me mostrou uma parede, eu não sei se é a parede da tua casa, eu não sei, de algum imóvel que vocês têm, eu não sei, mas eu vi uma parede faltando reboco, faltando tinta, faltando pintura. Deus mandou dizer para você que Deus está reorganizando a tua casa, querida Carla. Deus está realinhando agora. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero que você peça perdão a Deus. Eu quero que agora, nesse instante, você peça perdão. Algo simples, algo prático, mas verdadeiro e que venha do seu coração. Diga, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus, por ter acessado portas que só me travaram, que só me fizeram perder tempo, que só levaram os meus recursos, recursos financeiros, as minhas emoções. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Quer dizer para Dona Diva, eu vi Deus fazendo um grande mexe na sua casa. Eu vi Deus fazendo um grande mexe agora na sua família. Eu quero dizer para essa outra mulher que está com uma enxaqueca terrível, você não consegue nem olhar direito, não sei se é a televisão ou o celular, você não consegue nem enxergar, de tanta enxaqueca, cai por terra agora, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pelo Teu mover. Eu vi pessoas sendo curadas, eu vejo pessoas sendo tratadas, eu vejo pessoas abandonando portas agora. Se você quiser, você pode escrever aqui embaixo, estou abandonando esta porta, assim, assim, assim. Estou saindo e abandonando essa porta que me abriram para essa área. Escreva aqui se você se sente à vontade. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. E eu creio, Deus, que isso é apenas o começo de uma grande obra, de grandes coisas que o Senhor vai fazer em cada casa, em cada família. Pai Santo, Pai querido, eu abençoo as minhas ovelhas queridas e já os convido para amanhã, 6:30 da manhã, ao vivo, em jejum, estaremos aqui
mais uma vez, para vermos o poder de Deus, o impossível acontecendo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Fique firme na presença de Deus e amanhã nós estaremos juntos. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Paz de Cristo. Tchau, tchau.